Olá, amigos! A partir de hoje, vamos dar uma volta nos velhos tempos de nossa querida Fortaleza. Vamos recordar pessoas, fatos e lugares que agora fazem parte de nossas memórias. Viajaremos juntos com vocês por um tempo nostálgico e gostoso de uma cidade calma e acolhedora que não existe mais. Velhas fábricas, antigos comércios, grandes casarões, pessoas folclóricas e uma quantidade infindável de histórias gostosas que ficaram marcadas na vida de nossa cidade. Você vai chorar, vai rir e se emocionar ao ouvir os depoimentos de pessoas que viveram e presenciaram momentos marcantes em nossa urbe. E para começar, quem se lembra da boa e velha fábrica do Crush, aquela que as garrafinhas de refrigerante ficavam passando pela janela, a janela envidraçada lá da Avenida Heráclito Graça. Vamos conversar com antigos funcionários e pessoas que viveram aqueles nostálgicos tempos, onde o Crush, Grapete, Gine e Guaraná Cacique e também o Biducola faziam parte de nossas vidas. Vamos lá fazer essa viagem. Programa Ainda Lembro, aqui na casa do amigo Flávio Sá Sanford. Flávio, você que é filho do fundador do Guaraná Cacique. Isso. E aí, Flávio, conta pra gente essa história. Tudo começou com o Figueiredão, que era um cidadão que vivia de trabalhar com picolé, fazendo picolé. E na época, a esposa dele começou a introduzir, ter uma ideia de ter uma marca de um produto, Cacique. Isso em 1944, ali no Tônis, na Praia de Iracema. 1944. Foi o Figueiredão, o Antônio Figueiredo, era vendedor só de picolé. E a ideia, Flávio, de criar o refrigerante, o Guaraná Cacique? Em 53 o papai fez um contrato com a Grapete. Fez o contrato com a Grapete. E onde ficava, Flávio, essa fábrica? A fábrica ficava no centro da cidade, na Major Facundo. No centro da cidade. Major Facundo. E Pedro Pereira, 382. Sei. Ali começou mesmo a fábrica de refrigerante, né? Flávio, como era naquela época a venda, distribuição nas chamadas bodegas, né? Na época ele era distribuído, como você falou aí, numa carroça. E o burro chamava-se Tarzan. O burro chamava-se Tarzan. Tarzan. Então as caixas de refrigerante, que o papai trabalhava o dia todo, de um dia para o outro a produção estava lá pronta de viajar para a região de Parangaba, Messejana. Região de Parangaba, isso quer dizer, Flávio, que as distâncias eram longas, né? E a locomoção difícil, né? Locomoção difícil. Esses bairros mais afastados eram uma verdadeira viagem, né? Com certeza. Em 53 o papai foi ao Rio de Janeiro assinar um contrato com a Grapete. Todo mundo às vezes pensa que é daqui mesmo, mas não é não. A Grapete vem de longe. A cidade da Grapete é Kansas, Arkansas. Arkansas, Estados Unidos. Flávio, e a saída da fábrica lá da Pedro Pereira para a Heráclito Graça? Pois é, o papai em 52, mais ou menos, comprou o terreno e construiu o prédio. E ainda só Cacique e Grapete ou já tinha entrado o famoso Crush? Não, o Crush veio de 57. 1957. E se desenvolveu refrigerante até chegar a época dos caminhões, quando chegou... Até chegar a época dos caminhões. Dos caminhões, porque, na verdade, era necessário o transporte, e não tirar o Tarzan de jogada. Aí o Tarzan se aposentou. Aí o Tarzan se aposentou. Em que ano, mais ou menos, você acha que distribuía com o Tarzan na charrete, na carroça? Isso até 1952. Em 57 já veio o Crush. Crush. Aí já tínhamos 3 marcas da Cacique Refrigerantes. E aí a Cacique produziu o Biducola. Aí, com a concorrência, foi criado o Biducola. O Biducola. E tinha também o Gine, que era o limão. Quase na mesma época foi criado o Gine, sabor limão. Flávio, e os desfiles e passeatas que a Cacique participava? Era quando havia uma manifestação, era Natal, né? Um motivo de festa, né? Era na Beira-Mar, na Bezerra de Menezes, na própria Santos Dumont,
Prato Futuro, fomos a Prato Futuro também. Isso tudo no começo da década de 60, né? O programa Ainda Lembro agradecendo aqui ao Flávio, filho do senhor Francisco Sanford, fundador da Cacique Refrigerantes, depois mais conhecido como Crush, né? Aquele Crush ali da Heráclito Graça. Flávio, muito obrigado pelas tuas informações. Não de quê? Programa Ainda Lembro com Dona Maria Simões Nogueira. Na época que aqui era a fábrica de refrigerante Crush Grapete, Maria Holanda ainda? Maria Holanda. Maria Holanda. Hoje, uma oficina totalmente diferente da sua época. Quantos anos atrás, Dona Maria? Bem, há 60 anos, né? Porque 30 eu trabalhei e 30 eu estou aposentada. E a sensação de estar voltando aqui depois de tanto tempo? Faz talvez uns 15 anos que eu não entrava aqui, porque mesmo depois que eu saí, eu só voltei aqui uma vez, e isso aqui depois passou muitos anos fechado. Eu acredito que bem 15 anos fechado, né? Mas eu sei bem que aqui onde nós estamos, era um quintal. Um quintal. Quintal que se criava até umas galinhazinhas, aquelas galinhas que a gente chamava, era japonesa, umas pequenininhas, branquinhas. Sim, sim. Branquinha. Não sei, até se tem uma história, eu não sei se eu nem posso contar. Tem um dos motoristas chegou e disse, isso é galinha de corno. E o patrão soube. Aí, 2 dias depois, chegou e Maria, dê de presente a fulaninha essas galinhas. Dê para ele de Dê presente, pra ele de né? presente. Já que ele se enquadra no rótulo que ele mesmo deu, exato, né? Não, Dona Maria, e as lembranças? As lembranças em relação ao local, lembra dos departamentos, do funcionamento, de como era? Pois é, aí aqui, como eu disse, antes era um quintal, depois já não era mais, já Sim. era, né, de carro, essa Sim. coisa toda. Isso aqui era onde, ali, então, onde tem aquela janela, Sim. era onde os carros paravam pelo lado de fora. Entrando pela João Não, Cordeiro. ele entrava pelo João Cordeiro, paravam lá e as pessoas recebiam o material, ou entregavam de manhã, Sim. ou recebiam à noite, quando Sim. eles voltavam, né? Aí era todo feito acolá. A fábrica funcionava em horário diurno ou tinha também um turno da noite? Teve época que precisava à noite, quando chegava assim, tempo de Natal, sabe? As fim de ano sempre ficava até meia-noite, né? Porque os carros demoravam muito a chegar. Sei. Certo? Inclusive eu cansei de ficar aqui perder até a missa do galo, porque tinha que esperar. Perdi a missa do galo quando a missa do galo era meia-noite. Meia-noite. Para esperar que chegasse o carro, sabe? Verdade. Acontecia isso também. Ali, mais para lá, ficava o escritório. A senhora tem uma ideia do número de funcionários? Fixo, nós tínhamos aqui em média de 100 e poucos funcionários. Aí tinha os que vinham pegar aqui para levar para o interior, tinha os que trabalhavam só de pegar aqui e sair distribuindo. Quer dizer, não era média umas 300 pessoas passavam por aqui praticamente diariamente, certo? Pessoas que tinham seu caminhão, que chegava abastecido. E quando eu cheguei aqui, a gente só tinha o Guaraná Cacique e o Grapete. Depois que eu já estava trabalhando aqui... Então os pioneiros são o Guaraná Cacique e o Grapete. O Grapete. O Cacique foi o primeiro, né? Que foi o concentrado vinha de Manaus, que era o melhor Guaraná que existia, não tinha gosto de bombom. Aí depois veio o Grapete. E quando eu já estava aqui, foi que veio o doutor Enio, veio sondar aqui o Wilson e aqui, e a Coca-Cola para lançar o Crush. E a garrafa era âmbar, né? Que era exatamente por causa do sol, para não ter transparência. Sei. Era a garrafa âmbar, depois veio que mudou para aquelas outras garrafas, né? Era uma época, assim, de desenvolvimento, né? Só tinha uma coisa que foi meio chato na época, foi aquela época que faltava muita energia. Faltava muita energia. Muita energia. Cidade que nos seduz. De dia falta água e de noite falta luz. Aí o seu Santo conseguiu comprar um transformador, né? E aí foi aí que a gente voltou a respirar, porque tinha dias que passava o dia todo parado e tinha que pagar os funcionários, né? Não podia deixar de pagar. Mesmo sem funcionar, o pagamento saía. Tinha que sair, né? E aí depois, quando eu assumi realmente o pessoal, que eu primeiro fiquei no setor pessoal, e Ave Maria, podia faltar tudo, menos o salário do empregado. Né? A minha sala era aqui embaixo, não era lá em cima. Sim. Exatamente por causa do que eu gostava de ficar mais, era perto do pessoal mesmo, certo? Sim. Não havia, Dona Maria, preocupação com segurança, né? Não. Não tinha essa preocupação. Tinha um vigia do lado de lá só para abrir e fechar. Sei. Né? Que era o que a gente chamava do vigia era mais de abrir e fechar portão. Abrir e fechar portão, né? E quando nós compramos lá do lado de lá, que ficou sendo só para os carros. E foi crescendo. O convite, Dona Maria, para a senhora trabalhar aqui, partiu de quem? O convite foi, assim, muito engraçado, né? Meu pai morreu de repente
E eu fui mandar fazer o vestido preto, naquele tempo era um ano de preto, né? Quando eu vi, em frente à casa onde eu estava vendo a roupa, saiu duas amigas minhas, que moravam em Russas. Aí, vixe, você já morando aqui agora? Só o papai morreu, aí nós estamos trabalhando de 20 pessoas loucas para trabalhar. Tu quer, eu te levo lá na fábrica, uma delas trabalhava aqui. Já trabalhava aqui? É, já trabalhava aqui, que era Zuleide. Aí eu vim aqui, aí eu me lembro que o seu Sanf disse assim, a única coisa que tem aqui é porque naquela época se selava a garrafa. Selava As garrafas eram seladas, uma por uma. Já pensou o trabalho que dava, né? Ele disse, a moça, que era a Marizé, que trabalha aqui, ela está doente. E olha aí, arruma de garrafa para selar, você não vai fazer esse serviço, vai? Eu disse, aqui tem água e sabão. Aí ele achou graça, está empregada. Depois de uma semana, 2 semanas, a Marizé voltou. Aí eu fiquei no escritório com essa minha amiga. Aí essa minha amiga arranjou outra coisa e eu fiquei no lugar dela. E as lembranças? Agora, Um local como esse, era a onde senhora tinha as lembra os máquinas. departamentos, as máquinas? Era a máquina de lavar e a máquina de encher. Eram 2 máquinas, né? Tinha uma de lavar ali e outra de encher aqui. Sim. Depois a gente trocou essa máquina por outra máquina melhor. Sim. E quando os outros assumiram, essa máquina dava, eu acho que até um dia desse estava... A parte de escritório era onde a gente está vendo aquelas janelas hoje? Exatamente. Mas era no térreo, tudo térreo. Aí Tudo depois, térreo. Depois Não tinha esse não primeiro tinha lá andar. em cima, não. Aí quando fizeram o primeiro andar, foi que o escritório foi lá para cima, né? Sim. Almoxarifado. Quando fizeram lá em cima, que botaram a serpentina lá para cima, que era onde desmanchava o cruxo, o grapete, né? O Sim. concentrado. Concentrado. Né? Concentrado. Chamado xarope. né? Xarope, exatamente, porque o nosso concentrado do cruxo é internacional, o cruxo, né? O grapete é que era de São Paulo, se bem que era uma empresa também de fora, mas São Paulo é quem mandava pra gente, sabe? Uma época Quanta muito coisa boa. boa de recordar. Muita boa de recordar. Quanta coisa boa. Dá uma nostalgia Exatamente. voltar Dá. aqui depois de tanto tempo. Dona Maria, nós estamos num local aqui da fábrica que era conhecido em toda a Fortaleza como o local que as garrafinhas passavam na janela. A sua lembrança? É, a minha escritório exatamente ficava talvez onde é isso aí hoje, que pra lá. Sim. E a máquina de encher era aqui. Aí, então quem passava na rua estava vendo trac, 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 o movimento, que era um movimento bonito, Sei. né? Pegava até. E falando em tampava. movimento, hoje a gente está vendo uma avenida dessa passando carro todo o tempo. Para ver um carro passando aí, Demorava. Demorava muito. Demorava um né? bocado. Demorava Inclusive muito. ele só ia até bem ali, né? Porque aí tinha um sítio que ninguém passava. Então ali terminava a rua Heráclito Graça, não tinha mais. Né? Então, Agora a João Cordeiro, essa aqui já existia, mas não tinha esses prédios aí, não tinha nenhum. Sei. Né? Não tinha nenhum prédio desse. Vamos conhecer agora essa parte aqui, Dona Maria. Fale das suas lembranças dessa parte aqui que nós vamos entrar agora. Mas aí como fica tão diferente, que fica difícil a gente... Tinha outra sala aqui, onde ficavam 5 moços trabalhando. Era só o que tinha aqui, era o escritório que as meninas trabalhavam. Sim. Isso depois que foi feito esse prédio, né? Sei. Lá em cima, porque aí o presidente, o vice-presidente, eram todos lá em cima. Todos lá em cima. Todos lá em cima. O seu Clóvis Arraes era aí na casa em frente, que a gente ficava ouvindo o menino que hoje é o Raimundo Arraes. Raimundo Arraes, que canta, né? Já gostava de cantar desde menino. Ele gostava muito era de óperas. Botava o som bem alto, ficava acompanhando, a gente ouvindo. Olha aí. Que não era ruim, era bom, né? Que coisa boa. 60 anos se passaram. E a senhora aqui de volta. Pois é, graças a Deus. É, inclusive no dia que nós saímos, né? E tava todo mundo saindo chorando e eu saí do jeito que eu tô aqui, alegre, satisfeita. Ó, gente, eu entrei com meus pés, tô saindo com meus pés, por que eu vou chorar? Sei. Né? Tá aqui, sentando depois. Saindo pela mesma porta que entrou. Aqui onde hoje é esse refeitório, onde hoje é esse pequeno restaurante, a senhora lembra de alguma coisa? Aí eu acho que aqui tudo era em função das garrafas, dos engradados que se Sim. colocava para ir jogando as garrafas na máquina e tirando. Depósito para estoque das garrafas? Exatamente. Então, quer dizer, aqui devia ficar as caixas com as garrafas que iam para a máquina e quando voltavam. Todas né? as garrafas no mesmo tamanho, todas no mesmo padrão? Sim, ou sim. já existia o refrigerante maior? Não. Tamanho Tudo família? era o mesmo tamanho. Todo Era mesmo tudo tamanho. tamanho. Só mudou depois, foi a cor que saiu de âmbar para branca, né? Sim, Que no começo era obrigada a ser âmbar por causa do sol. sim. Programa ainda lembro. E que recordação para a senhora, né? 30 anos depois, está voltando aqui onde era a fábrica do Crush. Exatamente. Não fale muito, não, senão não é emoção. Olha aí, já está emocionado. Seja muito bem-vinda. Cara,
Programa Ainda Lembro, aqui com João Francisco. João, 30 anos depois que a fábrica fechou, você aqui de volta. Ok. E a emoção? Lembrar os novos tempos, né? Os novos tempos. E os velhos também. Seja muito bem-vindo à sua casa, João. E 30 anos depois, o Ainda Lembro promove esse encontro. Olha quem tá Conhece? ali, Conhece? olha quem tá ali esperando. 30 anos depois. Tudo bom, minha filha? E não vai chorar, não. Ela já se emocionou. Você já chorou quando saiu, quer já chorar se agora? emocionou. Já tá tudo bom, João? Como é que vai? Tudo bem. E aí, os três com a palavra, muitas lembranças? Muitas lembranças boas. É, só que a lembrança dela é menor que a minha, porque quando eu estava aqui foi que ela nasceu, né? Olha aí. Quando eu Tem cheguei isso. aqui em 82, ela já estava há 30 anos. né? Quer dizer, o papai já estava há 20 anos, né? É, já estava mais tempo. Eu cheguei aqui em 54. 54, o papai chegou em 62, eu acho, não foi? Não. Papai chegou em 62. É, porque quando eu cheguei aqui só tinha o grapete. Só tinha o grapete e o Guaranacacique, né? O Cruz foi que veio depois. Vixe, Maria, ela já pé de E placa. visitavam aqui a fábrica, rodaram Ela, quando ficou vinham moça, aqui. ela vinha muito. E quando a gente era a infância, bem infância mesmo, no Santa Cecília, eu trouxe várias turmas, É, as porque o papai amigas. patrocinava muito as coisas das freiras, sim. né? Aquelas barraquinhas. E aí eu me entusiasmei também, eu era apaixonada por isso aqui também. É. E aí logo depois eu vim trabalhar, né? Eu vim Foi, tu pra ainda cá, passou um tempo aqui. Trabalhei Foi. 2 anos aqui ainda Tomava com conta ele. da documentação dos carros. Né? E o papai morria de preocupado com esse jardim, passava o tempo todinho, né? O negócio dele era manter esse jardim bonito, porque era à frente da fábrica. Era todo né? cheio de flores, era muito Era, bonito. ele Que gostava muito. recordação, que coisa boa. Aqui na frente era a enchedora. Lá atrás era a lavadora, né? Que chegava o caminhão, descarregava, aí aqueles carrinhos pequenos vinha, aí botava tudo manual, lavava as 1.000, 2.000 garrafas por hora, não sei o quê, com água quente, solda cáustica, né? E aqueles produtos tudo, né? Tá dizendo pra ele que era tudo muito lindo. Carregava, E depois passava no visor, tinha 3 para olhar o visor, ver se tinha um granitozinho. Naquele tempo era bem artesanal. A gente pode chamar esse pequeno reencontro de vocês como uma pequena festa, mas a gente tem conhecimento que aqui tinham grandes festas de confraternização de funcionários. como tinha. Aí é com vocês. E aí, vamos falar dessas festas. Festa de Todo Natal, final de ano. de Semana Santa, Era todo mundo dia ganhava das presente, crianças, não era dia não? das crianças. Era sempre com a missa, era uma Tinha uma missa missa aí. que ele fazia questão de fazer no pátio. No pátio. Né? A decoração eram as garrafas, eram as caixas empilhadas, né? Ele era muito simples, né? O papai. Então as missas eram feitas aqui, as festas eram feitas aqui, os presentes eram dados tudo aqui no pátio, onde os caminhões, a gente tirava os caminhões iam lá para Jaguaretama, lá para trás, e ele fazia questão de receber todo mundo. Chegamos a ter uma frota de mais de 50 caminhões. De Freitas, né? Mais Nazaré de de 50 Freitas, exato. caminhões. Tinha a venda do lar aqui, não era? Venda do lar. Vocês trouxeram uma banda para tocar aqui? Brasília Beatles? Lá no estádio, foi lá no estádio que eles foram tocar. Ainda hoje eu tenho a sorte. Eles vieram patrocinados pela fábrica. Foi, eu acho que 60, vocês eram novinhos, 62, 63, por aí assim. Agora, uma coisa que eu lembro muito é que a fábrica ela proporcionava uns brindes na tampinha, na rolha. Sim. Né? Eu Máquina lembro. de Aí costura. eu lembro. Máquina de costura, né, Maria? Era, sei lá. Geladeira, bicicleta, umas geladeira. bolsas, daquelas bolsas. E a de- gente Um de tantas ia. tampinhas em troca no posto, de troca. E a gente ia fazer o sorteio com a Esmeralda Carpinteiro na TV, lá Na Receita televisão. Federal. Mas Ela era da na Receita. televisão. E eu lembro que a minha bolsinha era de crochê e eu devia ser mais ou menos desse tamanho, mas eu lembro que eu não largava a mão dele e tudo que tinha de entrega de prêmio eu queria ir junto, não era, João? Tapuã Lima vivia aqui. Lima vivia aqui. Vivia aqui. Todo show que tinha que via gente de fora, o Cruz patrocinava, né? Quando fizeram o Irapuru, quem tomava conta na época do serviço pessoal lá, era o Afrânio Peixoto. O Afrânio Peixoto vinha pedir para mim, dizer como é que fazia o fundo de garantia. Que aqui a rua terminava bem ali assim, né? Terminava bem ali, que tinha as brasilienses, era um sítio. No Ventura ali não existia. Ali era o sítio das brasilienses, que a gente ia Tinha o comprar. rio também, né, que enchia. O riacho ainda tem, passa ali embaixo das casas aí, tudinho. E aqui andou-se de jangada. Quando chovia, isso aqui alagava. Tinha gente que trazia os botezinhos para andar aí. Alagava. Vinha aqui em cima, Vinha né? aqui em Era cima. água, vinha aqui em cima.
Mas nós fomos muito felizes quando subíamos essa escada para trabalhar, né? Principalmente para trabalhar, né? A gente trabalhava, eu me lembro naquele tempo era guarda-livre, né? Eu lembro que às vezes chegava aqui 7 horas da noite, Mademoiselle trouxe a rede. Eita! Que E aí, as Cada- lembranças de vocês? cada espaço, Mas aqui era... mas só a gente Isso aqui era a sala do teu pai. só a gente se sentia aqui em cima, e era mais baixo as janelas porque a gente tinha uma visão da rua toda, né? Que ele fazia questão de ter essa visão, né? Mas o coração tá palpitando só de lembrar que a gente subia e ele ia estar aqui, né? O programa Ainda Lembro, promovendo aqui um encontro de gerações. Tudo bom? Os filhos, a emoção, a flor da pele, do dono da fábrica, Dona Maria, uma das funcionárias mais antigas, com o senhor Sildácio, atual proprietário da oficina. E aí, revendo os antigos proprietários desse prédio. Eu acho que nós estamos muito felizes porque isso aqui ficou tanto tempo fechado que doía o coração quando a gente passava e via isso aqui abandonado, era a palavra, né? Foi uns 15 anos, eu acho que ficou assim. E quando vocês fizeram isso aqui, está sendo muito feliz pra gente pela beleza que é isso aqui. A sua satisfação é muito parecida com a nossa. Eu me criei desde quando era criança aqui na João Cordeiro, ali esquina com a rua Mombaça. Então, aquele trajeto nosso, do passeio. Durante anos a gente passou por aqui. E viu a fábrica, e viu as viu a garrafinhas, fábrica, e viu as E máquinas. vi depois que fechou e ficou abandonado. E para nós foi uma grata surpresa quando a gente determinou a montar esse negócio. E que entendemos que aqui, por ser um corredor já voltado para esse segmento automotivo, seria muito interessante que aqui fosse. Pois é, mas é muito gratificante também para poder a gente ver aqui. Ela trabalhou muito tempo aqui em cima, eu também trabalhei muito tempo aqui em cima. E a gente sentia essa emoção, né? Essa coisa forte mesmo. Fazia muito tempo que eu queria entrar, mas Não tinha coragem. não tinha como entrar, né? Assim, porque eu... Agora que eu estou vendo o crushzinho. Hoje aqui eu não lembro o que era no passado, mas aqui hoje a nossa sala de reuniões. Aqui eram cheios de salas. Eram várias salas, não era, Maria? Várias salas. Mas a gente aproveitou o máximo que deu pra gente aproveitar da estrutura do prédio, a gente manteve. Aqui era onde eram as caldeiras, porque tinha essa parte aqui, que os caminhões chegavam aqui, não era das caldeiras? Lá embaixo. Tinha umas portas de enrolar aqui mesmo. Era. E aqui é onde botava os açúcar, que tinha umas caldeiras grandes. Tinha um elevador. Era. Exatamente. Preocupação do papai com essas ventilação aí. Que ele tinha preocupação danada com a ventilação. A gente só tem a agradecer, né? Ainda lembro agradecendo ao senhor Sildácio a cessão do espaço para que a gente fizesse esse programa. É um prazer. Muitos anos depois, o local, mas as lembranças permanecem as mesmas. Gravadas. Não está mexido, não está modernizado, não. Outro momento, mas a mesma emoção. Agradecendo demais a participação de vocês. É isso aí. Chegamos ao fim de nosso primeiro programa Ainda Lembro. E no próximo, vamos passear pela antiga estação de trem Engenheiro João Felipe. Você é nosso convidado para dar uma volta no túnel do tempo. Até lá!